E aí, pessoal, eu me chamo Lucas, né? E como a maioria aí já me conhece, e vou estar apresentando para vocês esse trabalho, né? Que é essa revisão abrangente, né? Do artigo que a gente propôs para vocês, que é sobre geradores termoelétricos, certo? Vamos lá então, né? Então, pessoal, aqui a introdução do trabalho, né? De geradores termoelétricos, né? Que mais para frente eu vou explicar para vocês o que é esse gerador, que às vezes tem muita gente que não sabe o que é isso, né? Eu particularmente não sabia o que é isso e acabei tendo que estudar o assunto e é um assunto muito interessante, né? Para ser estudado, né? Então aqui eu vou trazer um dado que o artigo nos propôs, né? Na introdução dele, que a geração de energia elétrica no mundo, né? Ela traz um grande impacto ambiental no mundo, né? Então, por exemplo, aqui a Agência Internacional, né, de Energia, a IEA, né, o setor de energia é responsável por cerca de 3 quartos das emissões de gases de efeito estufa. Cerca de 75% do efeito estufa são as energias geradores de eletricidade que são responsáveis. Então, isso é um impacto muito grande, né? Então, as energias geradores de eletricidades elas fazem um impacto muito grande no ambiente, né? Então vale a pena ser estudado essa forma de geração de energia, buscar uma geração de energia mais renovável, né? Então o autor do artigo, né, propôs que os sistemas de energia parecem estar em necessidade urgente de dispositivos de alto desempenho. Então aqui o artigo ele traz ideias, uma ideia que o cara colocou, propôs para nós, é a ideia do gerador termoelétrico, gerar energia renovável, né, para que impacte menos, né, no ambiente. E ele trouxe ideias, ele trouxe materiais desse gerador termoelétrico para a gente estudar mais a fundo e que lá no futuro você possa produzir um gerador termoelétrico sustentável, né, de forma sustentável. Então aqui eu trouxe uma tabela para vocês de um dado de 2021, só para a gente ter uma ideia, que são os países que consomem energia elétrica no mundo. Então, por exemplo, aqui a China, ela consome cerca de 7.805 watts, né, de energia por hora. Cerca de 30,8% da energia e eletricidade no mundo consumida é a China que está em primeiro lugar. Então, vou dar um exemplo aqui do Brasil, que está em sexto. Ele consome cerca de 477 terawatts de energia por hora, cerca de 2,3% do consumo da energia do mundo é o Brasil que consome. Então, o que a gente pode concluir com isso, né? Do impacto do meio ambiente, né? Do efeito estufa. Então, a China ela contribui bem para esse impacto, né? Desse efeito estufa. Então, por exemplo, a China aqui, o meio de combustível que ela mais usa é a queima do carvão. Cerca de 61% da geração de energia que ela gera é o carvão, é a queima do carvão. E essa queima do carvão, o resultado, né, dessa queima gera muito CO2 para a atmosfera, impactando no meio ambiente, causando o efeito estufa. Já no Brasil, o que mais a gente produz aqui, energia elétrica, são com as hidrelétricas, né? Cerca de quase 55% da geração de energia elétrica do Brasil é feito pelas hidrelétricas, certo? Então, a China é um grande impacto, né, no meio ambiente, certo? Então, aqui está o gerador, né, termoelétrico, né? O trabalho nos deu essa vantagem, né, de poder ser estudado, né, o autor, né, do trabalho trouxe essa ideia porque a gente precisa estudar mais a fundo esse equipamento aqui, né? Então o gerador termoelétrico, o prefixo desse cara aqui é o TEG, né, do inglês, que é um dispositivo que converte calor diretamente em eletricidade através do efeito Seebeck, certo? Então, pessoal, aqui está um exemplo bem prático, né, do que é um gerador termoelétrico, certo? Então, aqui está uma foto do estado físico dele, aqui está um esquema do como ele é por dentro, certo? Então, aqui, esse gerador ele funciona da seguinte maneira. Quando você adiciona calor aqui em cima, né, como vocês podem ver, hot side, né, acho que é lado quente, e o lado frio, que é a parte de baixo dele. Quando você esquenta ele aqui, e essa parte está fria,
ocorre uma diferença de temperatura e como eu uso materiais semicondutores, né, nesse equipamento, então eu tenho uma diferença de potencial entre eles, ocorrendo um efeito Seebeck, que eu vou estar falando para vocês no próximo slide, gerando energia elétrica, pessoal, entendeu? Então, por exemplo, aqui está um modelo prático aqui, que se você pegar esse positivo e esse positivo fio vermelho e esse negativo fio preto e colocar, aquecer ele do lado de cima e esfriar, né, colocar ele numa parte com menos calor, né, na parte de baixo, ele vai ocorrer o fenômeno do efeito Seebeck, né, por materiais semicondutores e vai gerar uma tensão elétrica para você ali, certo? E aqui está o famoso efeito Seebeck, pessoal, que lá na Alemanha, né, o famoso Thomas Seebeck, ele contribuiu muito para a nossa termoeletricidade, né, dos dias de hoje. Lá por volta de 1821, lá em Berlim, ele descobriu esse efeito usando um metal semicondutor, né, um metal semicondutor elétrico, e ele viu que se ele esquentar uma das extremidades, né, desse metal, né, aqui particularmente vai estar menos fria, né, e lado quente, lado frio, certo? E aqui vamos ter os elétrons, né? Então, pessoal, aqui está os elétrons, né, desse metal semicondutor, né? E quando em um determinado tempo, né, essa chapa vai esquentar e os elétrons vão se agitar ali, gerando uma energia cinética, né, por conta do calor, né? E os elétrons vão migrar para outra extremidade do metal semicondutor. Assim, falando de a grosso modo, eles querem mais espaço ali para eles se movimentar, então eles vão tender a se equilibrar e vão para o lado mais com menos calor do metal semicondutor, certo? E com isso, como aqui vai estar menos elétrons, né? Então eu vou ter uma extremidade carregada de polo positivo e uma extremidade carregada com polo negativo. Como a gente sabe, né, que os elétrons têm carga naturalmente negativa e aqui fica só os prótons, então a gente temos carga positiva desse lado aqui, certo? E com isso, com essa diferença de temperatura, eu vou ter uma diferença de potencial, um lado positivo, outro lado negativo. E esse efeito gera uma voltagem para mim, gera uma tensão aqui com essa passagem dos elétrons, que se chama um coeficiente Seebeck. A unidade específica desse cara aqui é mV por grau Celsius ou mV por Kelvin, certo? Então, esse efeito gera uma tensão aqui chamada o famoso efeito Seebeck, certo? E aqui está um exemplo, né, prático do que acontece nos termos elétricos, né? Como mostrei naquele slide anterior, que aqui está uma chapa, aqui seria cobre na verdade, e aqui está um metal semicondutor, certo? Aqui naturalmente esse metal ele é carga positiva naturalmente dele mesmo, né? E aqui é carga negativa naturalmente dele mesmo, né? Então, quando você adiciona calor em cima, né, os elétrons vão tentar migrar para cá, como eu já disse, né, o efeito Seebeck, e os prótons vão tentar migrar para cá, por esse ser um material naturalmente com carga positiva dele mesmo, né, que são os famosos materiais semicondutores, certo? Então aqui vai ter carga positiva, aqui vai ter carga negativa, gerando o efeito Seebeck, gerando tensão elétrica para mim, certo? Então, galera, aqui nesse slide aqui eu trouxe para nós a famosa fórmula da eficiência desses materiais semicondutores, certo? Eu não havia falado para vocês, mas eu vou falar mais adiante que esse aqui é aquele material que é naturalmente positivo e tem um material naturalmente negativo, né? E aqui, como vocês podem ver, o N, que é o material negativo, e aqui o P, que é o material positivo, que são os materiais semicondutores, né? Então, aqui, qual é a importância de ser estudados os materiais termoelétricos? É você saber esse famoso ZT, que é a eficiência, por exemplo, aqui do termogerador elétrico, certo?
que eles dependem dos materiais com propriedades térmicas e elétricas, pessoal. Então, por isso a importância de você estudar esses materiais semicondutores para mim gerar uma alta, para mim ter um ZT muito alto, gerar uma eficiência muito alta e ter mais tensões no polo positivo e negativo, certo? Então o S é o coeficiente Seebeck, certo? Que eu acabei de explicar para vocês. O alfa é a condutividade elétrica, que mede a capacidade do material de conduzir corrente elétrica, né? O T é a temperatura medida em Kelvin, certo? E o K é a condutividade térmica, que mede a capacidade do material de conduzir calor, certo? Só que também ele é composto por duas partes. Então esse K é um coeficiente natural do material, que ele é condutividade térmica eletrônica e a condutividade térmica da rede cristalina ou fônica. Então, esse K aqui, ele é o coeficiente de cada tipo de material semicondutor. Então, se ele for um K muito grande, um material muito grande, eu vou ter uma eficiência mais baixa. Então, eles são indiretamente proporcionais ao efeito Seebeck, à condutividade elétrica e à temperatura. Então, eu preciso ter menos K para me ter uma eficiência maior. Então, é isso que os estudos de hoje sobre os materiais semicondutores vêm tentando estudar mais a fundo, né? Então, pessoal, eu trouxe um gráfico aqui para vocês que está no artigo, né? O autor do artigo colocou um gráfico dos materiais que são estudados hoje e aqui eu tenho uma tabela, né, da eficiência, o nosso ZT por temperatura. Então, cada cor de linha aqui nesse gráfico representa um material para nós. Então, por exemplo, aqui na linha preta eu tenho o telureto, né, de bismuto dopado com silênio. É difícil a pronúncia desse material aqui. Então, mas a gente consegue ver que quanto mais a temperatura vai aumentando, mais a eficiência dele vai caindo. Então, ele chega ali nos 450 Kelvin mais ou menos e ele dá uma máxima de uma eficiência para mim, né? Já o material azul, que é um material estudado até no dia de hoje, que é o melhor, que é um dos melhores materiais estudados até no dia de hoje, é a mistura de seleneto de estanho, né, e seleneto de chumbo. Então, por exemplo, aqui em 700 Kelvin mais ou menos, eu vou ter uma eficiência de 2,5, certo? Só vou ter um ZT de 2,5. E eu esqueci de falar também, mas essa tabela aqui é um material de tipo N, tipo negativo, um material naturalmente, quimicamente, ele é negativo, certo? E aqui está o em rosa, certo? É um rosa tem um dos materiais que tem mais eficiência, né, do tipo negativo, é o seleneto de estanho dopado com uma pequena quantidade de bromo. Então, por exemplo, em 760 Kelvin mais ou menos, eu vou ter quase que 3 de eficiência, certo? Então aqui está um outro gráfico, né, que é o gráfico dos materiais tipo P, que são os materiais que são naturalmente positivos, né, que os cientistas fazem a composição química deles, estuda eles e eles ficam de forma positiva para me ter um material semicondutor para me produzir os meus geradores termoelétricos, né? E esse aqui em preto, né, que é essa linha preta, esse aqui que tende, né, ele é um material cargamente positivo, então quanto mais eu esquentar ele, menos eficiência ele vai ter. Então ele é um material que em temperatura ambientes ele tem mais eficiência do que os outros, né? E ele é o bismuto, antimônio e tulírio, né? Uma liga desse material aqui, certo? E eu tenho em roxo, né? Em roxo aqui eu tenho o seleneto de estanho, né? E o sódio representa que pode estar presente como o sódio, né, nesse material, ele é um aditivo codopante, né? Então ele ajuda esse material a ter uma eficiência muito boa em temperaturas de 800 Kelvin mais ou menos. Então, pessoal, aqui eu tenho alguns modelos dos meus termoelétricos, certo? Dos meus geradores de eletricidades termoelétricos. Então aqui está um projeto, né, nessa letra A, que é o convencional, que é os primeiros que eu mostrei para vocês, né, dos slides anteriores, mas aqui eu tenho em verde o meu material P positivo e em N o material N
é negativo, certo? E aqui o material da letra B é o anular segmentado, certo? Esse material aqui, por exemplo, aqui está o zoom dele, né? Mas aqui em N, na verdade, tipo N, o material tipo negativo e o material tipo P. Então, a ligação desses caras aqui, como eu já expliquei para vocês, me dá um polo negativo e um polo positivo, certo? Daí vale os projetos serem estudados para a combinação desses semicondutores de uma forma mais eficiente e uma forma mais eficiente de você produzir energia elétrica, certo? E aqui está nessa letra D um cilindro, né, em forma de anel em um material roxo positivo e em material laranja negativo, né, pessoal? Meu nome é Gustavo e dando continuidade ao nosso trabalho, agora entramos em design e sistemas. Essa ideia vem do princípio do projeto sobre o termos eletrogeradores, onde consiste em estudar a melhor forma para priorizar um melhor desempenho dos termoeletrogeradores, os TEGs. É difícil de falar de desempenho e não falar da resistência térmica de um material, pois é ele que está relacionado ao nosso módulo termoelétrico. O que seria esse cara? O nosso módulo termoelétrico seria o sistema, como eu posso mostrar na imagem ao meu lado, que foi desenvolvido para captar melhor o calor sem danificar nenhum componente. Mas como eu posso fazer isso? Isso foi através dos estudos foi desenvolvido a probabilidade de estar utilizando uma graxa térmica. Quando falamos de graxa térmica, estamos falando de uma pasta resistente a temperaturas, a altas temperaturas. Porém, como ela é uma pasta, ela não consegue ficar em todo o meu termoelétrico protegendo de forma simétrica, de forma nivelada. E isso é um dos problemas que a graxa trouxe. Com isso, eu acabava danificando alguns componentes ou tornando os resultados imprecisos, conforme ia fazendo o trabalho. Aí veio o estudo das interfaces térmicas. As interfaces são sistemas protetores, que são excelentes trocadores térmicos na base de fluido que passam protegendo a camada elétrica, o sistema elétrico e todo o módulo do contato direto com a parte aquecida ou com o fogo, que também pode dependendo do processo. E agora entramos para falar de trocadores de calor. E como falar de trocadores de calor sem falar do calor latente, que é a quantidade de energia térmica necessária para mudar o estado de uma substância sem alterar sua temperatura. Então, entramos nas técnicas de rastreamento do ponto de máxima potência, o MPPT, que são métodos usados no nosso estudo para maximizar a extração de energia de fontes, como o escapamento, por exemplo, como o nosso estudo irá apresentar mais para frente. Essa técnica é muito utilizada, pois é ela que dita o melhor ponto aquecido, onde eu consigo captar mais energia e assim alcançar um melhor desempenho para o nosso projeto. Então, na recuperação do calor residual. Mas o que seria esse calor residual? Esse calor residual é todos os calores que nós acabamos desperdiçando, como por exemplo aquele que esquenta o escapamento do seu carro. Ele é um calor residual. Em geradores termoelétricos, nós iremos utilizar esse calor para gerar a nossa eletricidade e veremos mais para frente melhorar mais a recuperação desse calor residual. Nesse trabalho foram desenvolvidas 4 etapas, onde a primeira seria a identificação do sistema, ou seja, o formato e aonde estaria o calor residual mais propício para gerarmos a energia e que seria o local onde a gente estaria perdendo
mais energia térmica. Com isso, identificamos as características, que é a nossa segunda etapa. Com elas, nós vemos o formato do sistema e como esse calor está sendo dissipado ou perdido. E assim, determinamos então as tecnologias, ou seja, o formato e o nosso tag, o nosso gerador termoelétrico, e como ele será ocupado naquele sistema. Mais para frente, nós veremos exemplos de como isso acontece. Com isso, agora partimos para a parte ambiental da coisa, onde veremos como esse calor residual está danificando o nosso ambiente, os nossos poluíveis, correto? No caso da indústria, o calor residual da indústria se encontra principalmente nas caldeiras, nas chaminés das caldeiras e suas tubulações, em fornos ou em todos aqueles ambientes mais aquecidos que chegam a extremas temperaturas, como prensas, locais de óleo térmico, locais da produção de vapores, que são as caldeiras. E nesses locais onde o ar sai mais quente, será o local mais propício para se colocar um termoeletrogerador. Esses caras, eles vão, como mostro na imagem ao lado, eles vão posicionado na tubulação aquecida, na tubulação de vapor, na tubulação de óleo térmico. E assim eu consigo gerar uma boa energia para essa empresa, uma boa ajuda para essa empresa. O calor residual dos veículos, eles foram direto para o escapamento, que, como eu disse aquela hora, possivelmente é onde mais se perde calor, energia térmica no nosso veículo. E foi aí que eles desenvolveram esse sistema de termoelétrico de forma hexagonal, onde todo o sistema seria feito para os eletrotermogeradores ficar fixado na parede ali do escapamento e assim absorvia todos os gases. Porém, nesse estudo foi observado também que no escapamento existe a formação de água e isso poderia danificar o nosso sistema. Por isso, então, foi levantado um estudo de MPPT, como vimos, que para verificar se o escapamento era o melhor local para se colocar o nosso fazer a análise MPPT, foi visto que o calor residual dos veículos se encontra em maior concentração no cárter do carro, onde o óleo fica se aquecendo ali e também demora mais resfriar. Por isso, então, foi analisado e foi desenvolvido um sistema que ficasse na parte inferior do cárter, porque assim ali se concentra a maior parte de energia térmica do carro, e essa energia seria de boa valia e se mostrou muito eficiente e com um desempenho muito bom para se utilizar no carro para várias coisas, como carregar celular, como desenvolver outros sistemas e até mesmo auxiliar no alternador do carro. O ponto para se implementar os tags seria nas microenergias, que seriam os microcombustores, que são essenciais para aumentar a eficiência e viabilidade dos geradores termoelétricos de microcombustão. Os materiais avançados, o uso do revestimento resistente ao calor, o design de compactação e a geometria otimizada auxiliam a melhorar o desempenho do meu termoeletrogerador. E com isso eu consigo o desenvolvimento de melhorias cabíveis para esse processo. Essa melhoria seria o desenho do sistema aprimorado, de forma com que os tags sejam fixados
entre o sistema de oscilação de exaustão, como podemos ver na imagem ao lado. E assim eu consigo uma eficiência e um desempenho do meu termoeletrogerador muito maior do que o comum. E com isso eu consigo uma melhor produção de energia. Essa energia que eu posso utilizar da forma que eu quiser. E concluímos esse trabalho mostrando para vocês os excelentes materiais termoelétricos, os parâmetros geométricos ideais para cada função, a aplicação dos tags em gases de escape de veículo e em seu kart, mesmo tendo a possibilidade do cárter e do veículo se tornar elétrico no futuro. A implantação de tags nos veículos a combustão ainda se mostra muito eficiente. Já nos sistemas híbridos, coisa que nessa apresentação nós decidimos avançar e passar direto por elas, pois não se mostraram muito eficientes e não evoluíram com o tempo. Os tags podem auxiliar no problema de eletricidade em áreas carentes, pois é um desafio significativo, especialmente em regiões remotas ou de baixa renda. O acesso à eletricidade é crucial para o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a solução potencial seria um gerador termoelétrico, pois ele é pequeno e pode ser feito à base da lenha, de materiais que eles possam queimar lá, que não gere muita poluição para o meio ambiente e faça disso uma fonte de renda, uma fonte de energia sustentável. E assim concluímos que os tags são excelentes e trazem várias aplicações que podem auxiliar tanto no desenvolvimento e tanto na ajuda ao meio ambiente.